Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente enquanto você assistir esse vídeo. Hoje tem uma frase que muitas ativistas defendem sobre o aborto, dizendo: meu corpo, minhas regras. Isso se aplica em outras áreas também da vida e do ativismo, né? Que muitas pessoas têm usado coisas semelhantes. Então, no meio disso tudo, vamos fazer a pergunta: Deus respeita as regras humanas? Primeiro, que eu já disse aqui, é incrível alguém querer colocar Deus no nível do ser humano ou até abaixo dele, a ponto dele ter que praticamente obedecer aquilo que a sociedade está exigindo, aquilo que a sociedade está em demanda. Isso já aconteceu na Bíblia, isso não é novidade não, né? Podemos citar o caso de Saul, por exemplo, em que ele ofereceu sacrifício, coisa que ele não podia fazer, porque ele disse que o povo estava começando a se dispersar, né? Então ele falou, em outras palavras: olha, eu sou rei, as minhas regras, o profeta demorou, vou fazer do jeito que eu quero, e Deus respeita, né? Talvez, pode até ter passado na mente dele, talvez alguém ali sugeriu, né? Moisés estava no monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, o povo fez um bezerro de ouro e estava idolatrando, né? De novo, provavelmente alguém falou: nossas regras, né? Isso aí são as nossas regras. Então, cuidado com o modernismo, com aqueles que se dizem pós-modernos, até religiosos, porque eles estão querendo corrigir aquilo que Deus falou com clareza, com certeza. A palavra de Deus, ela é atemporal, quer dizer, ela não muda com o tempo. Pelo contrário, quando nós somos sinceros e buscamos sabedoria, Deus nos mostra que a palavra dele está cada vez mais atual, né? Mais necessária, mais certa. Então, quando muitos estão colocando a palavra de Deus abaixo de suas regras, esses não estão em obediência a Deus, e Deus não pode ser contra a palavra dele, contra o caráter dele, né? Deus não vai aceitar que alguém faça algo que abomina aos seus olhos. Eu quero dizer o seguinte: Deus permite, em sua misericórdia, para ver se a pessoa se arrepende, ou porque ele sabe a hora certa de punir aqueles que transgridem a sua palavra, mas isso não quer dizer, não é sinônimo de respeito, né? Olha, vamos respeitar as pessoas que estão fazendo coisas abomináveis a Deus, né? E aqui eu quero deixar bem claro, né? Respeitar as pessoas sempre. Respeitar o que elas praticam e fazem? Não. Isso não cabe dentro do cristianismo, né? Enéas, o político, quando estava sendo entrevistado por Marília Gabriela, e esse vídeo está disponível no YouTube, não é criação da minha mente, ela estava falando assim, querendo insinuar que ele era homofóbico, e aí ela falou: então, se você for eleito, em outras palavras ela falou, os homossexuais vão ter problemas? Ele: não, aquela voz dele, né? E aí ele disse assim: eu respeito os homossexuais, mas não tenho que aplaudi-los, né? Hoje as regras são quase que você tem que aplaudir aqueles que estão desobedecendo a Deus, né? Não basta respeitar, não, tem que aplaudir, né? Então, essa exigência da sociedade moderna, para Deus, não significa absolutamente nada. Deus não vai pela maioria, Deus não é modinha, tá? Então, muito cuidado com o nível que você coloca Deus. É melhor ficar calado, é melhor ficar em silêncio do que colocar Deus dentro das regras humanas, dentro da filosofia, dentro da maneira humana de pensar. Isso está cada vez mais frequente. E, infelizmente, até mesmo com aqueles que dizem acreditar e obedecer a Deus. Eu vejo isso com cada vez mais frequência. Quando a pessoa aprende algo na faculdade, ela coloca a palavra de Deus
abaixo do que ela aprendeu na faculdade. Ela não questiona o que ela aprendeu na faculdade e passa a questionar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fim de toda a polêmica. Eu vou repetir essa frase. A palavra de Deus é o fim de toda polêmica. Você não pode dizer que um assunto é polêmico quando a palavra de Deus claramente, explicitamente diz o que deve ser feito a respeito de tal assunto ou o que nós devemos crer e seguir a respeito de determinado assunto. Ok? Então, cuidado com essa mente moderna, ou pós-moderna, como alguns chamam, em que estão rindo de Deus, de uma forma até cínica, zombando de seus mandamentos e defendendo coisas como o aborto, por exemplo. Deus é muito claro sobre o assunto, né? Não é polêmico. Então, meu corpo, as minhas regras, né? É isso que o alcoólatra fala, né? Por exemplo, meu corpo, minhas regras. Depois vai ver, o fígado dele está podre. O fígado dele não quer nem saber das regras dele. Entende? Então, se você encontrar uma mulher que já praticou aborto e ela for sincera, ela vai te dizer que ela tem remorso, que ela tem problemas psicológicos que a afetaram, que ainda afetam, porque isso não é algo natural. Agora, quanto àquelas que mentem, aí não tem o que fazer. E é lógico, há uma terceira classe também, aquelas que já estão cauterizadas, que já não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Então, se elas disserem, eu não sinto nada, é verdade também. É verdade. Quando a pessoa está em franca desobediência a Deus e ainda defende isso, né? Mateus 5 fala sobre isso no Sermão da Montanha, a pessoa pratica o erro e ainda incentiva outros a praticarem. Então, essa pessoa, quando ela te fala, eu não vejo problema algum nisso, ela já não escuta mais a voz do Espírito Santo e aí não é a sua voz que ela vai ouvir, não é? Não adianta falar mais nada. Infelizmente, essa pessoa está encerrada no pecado, a menos que haja um milagre enorme, ela não vai sair mais dali. Tomemos cuidado para que nós não façamos parte desse movimento, porque todos nós, humanamente falando, estamos uma hora ou outra querendo ditar a Deus as nossas regras. Seja... não dá nem para falar de tanta sorte, cada um tem o seu problema, a sua fraqueza, cada um quer defender o seu ponto, dizendo, não é bem assim, é bem assim. Ou então, eu sempre falo, cuidado com aqueles que dizem, eu acredito em Deus, acredito na palavra de Deus, mas... E depois do mas é que vem o que a pessoa realmente segue, aquilo que ela realmente pratica. Que Deus tenha misericórdia de nós, que você deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe com muita gente, precisamos crescer o canal, estamos contando com a sua colaboração, não temos apoio de nenhuma denominação e precisamos do apoio daqueles que estão aqui no canal. Se inscreva, se você ainda não é inscrito, colabore conosco, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.